fez a leitura oficial, Salmo 126. Quando estamos na casa do Senhor, o tempo passa muito rápido, irmãos. É muito rápido o momento de adoração. É chegado, né? O tempo está breve, né? Breve Jesus voltará. Por isso o tempo passa dessa forma, correndo rápido. Louvado seja Deus. Mas vamos entrar na palavra do Senhor. Glorificado e exaltado é o Senhor Jesus nesta noite. Aleluia. No Salmo, louvado seja Deus, 127, irmãos. Correto, aqui é 127, na qual a gente leu a leitura oficial, e o 128, acho que está aí na tela, né? Louvado seja Deus, Salmo 127. Vou estar fazendo uma leitura breve, você acompanha novamente. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele os seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. 128, Salmo 128, verso 1 diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você pode dizer para quem estiver do seu lado: alegre é aquele que teme ao Senhor. Pode dizer? Feliz é aquele que teme ao Senhor. Você pode declarar nesta noite? Diga aí. Glórias a Deus, aleluias. Pois comerá o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quem teme ao Senhor é o que, igreja? Abençoado. Diga aí, abençoado. Quem teme ao Senhor é o quê? Aleluias. E nesta noite eu glorifico a Deus que temos aqui, irmãos, uma igreja que teme ao Senhor. Então você é abençoado. Você já é abençoada em nome de Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Glórias a Deus, aleluias, aleluias. Irmãos, esta palavra é fiel, porque é a palavra do Senhor. Acabamos de ler aqui os Salmos 127, o Salmo 128. Não tem aqui o autor identificado, mas historiadores, estudiosos da palavra de Deus, dizem que esses salmos foram escritos pelo rei Salomão. O rei Salomão, um dos reis, o rei considerado o rei mais rico, o rei mais poderoso, aquele que pediu o que? Sabedoria a Deus, e teve tudo, teve o seu reinado, tudo como fosse o melhor, ouro, palácios, ele tinha ali mulheres, e Deus cuidou dele. E em alguns momentos na sua trajetória do rei Salomão, ele se colocava diante de Deus como uma pessoa que não tinha nada, que ele tinha tudo colocado como fisicamente falando, mas faltava algo na sua vida. Ele tinha sabedoria dada por Deus naquele momento, mas até então faltava algo ainda na sua vida, e ele vem e reconhece: tudo é de Deus, tudo é para Deus, tudo é para o Senhor. Aleluia. Neste culto hoje, irmãos, denominado culto da família, a qual nós trazemos aqui, louvado seja Deus, direcionados por Deus, uma palavra especial para a sua família, uma palavra de bênção para a sua família. As Escrituras, louvado seja Deus, foram deixadas para que nós, louvado seja Deus, se espelhe, aproveite, absorva a palavra e traga algo diferenciado para a nossa vida, para que nós possamos mudar as nossas
referentes à adoração, comportamentos diante de Deus. Louvado seja Deus. E aqui os Salmos, escrito por Salomão, pelo rei Salomão, louvado seja Deus, nos traz uma reflexão diante do Senhor para a nossa família e exemplos do nosso cotidiano. O salmista aqui, Salomão, ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Quem é pedreiro aí sabe, né? Quem é construtor sabe que quando vai se fazer, aleluias, uma casa, uma construção, ela tem que ser colocada em um local forte, uma terra resistente, ou até sobre uma rocha, né? Feito ali, os construtores fazem aí uma coluna, fazem ali uma base, um alicerce, para que a casa que vai ser levantada, que vai ser construídas as paredes, ela resista ao tempo, ao vento, à chuva, e não venha a ceder, não venha a desabar. Aqui o salmista, aleluia, começa dizendo: se o Senhor não edificar a casa, louvado seja Deus. Quem já é casado, louvado seja Deus aqui, pode dar um glória a Deus? Louvado seja Deus. Tem jovens que ainda não são casados ainda, mas brevemente serão. E quando fala, se o Senhor não edificar a casa, igreja, é colocar Deus primeiramente sobre tudo. É colocar, é convidar primeiramente Deus para a nossa vida. É convidar primeiramente Deus para o nosso casamento, para a nossa construção, para o início da nossa família. Louvado seja Deus. A família foi edificada por Deus. A família foi criada pelo próprio Deus. Lá em Gênesis, através de Adão e Eva, Deus ordenou a criação da primeira família na terra. Mas a primeira família sendo ordenada, constituída com Deus como base, aleluia, com Deus como direcionador. Ali a gente vê que no momento que Eva e Adão e Eva ali no paraíso, no jardim do Éden, ela ali pecou, perdeu ali a direcionamento, as ordenanças de Deus, parou de temer a Deus. A gente vê, sabe, que veio o peso, a condenação por este pecado, por este erro. Mas aqui, voltando a essa palavra, o salmista declara que toda família, como exemplo de uma casa feliz, tem que ser constituída em Deus. Quantos casamentos às vezes são constituídos sem primeiramente apresentar a Deus ou falar para Deus se é da vontade dele, e acaba depois acontecendo sofrimentos, mazelas, situações que não dão certo, casamentos que às vezes se planejam festas lindas, festas grandiosas, festas aí até com gastos milionários, mas não dura nem uma noite. Eu já tive exemplos de conhecidos de gastarem um dinheiro, de fazer aquele casamento do ano, aquele casamento constituído, aquela festa bonita, mas não estava fazendo sobre a base maior que é Deus. Estava querendo construir uma casa sem um alicerce que seria o próprio Deus, querendo edificar uma casa sem primeiramente apresentar a Deus. E esses conhecidos fizeram uma festa linda, mas quando a esposa ali que casou naquela noite chegava ali naquele lar que ele preparou, um apartamento, uma casa deslumbrante até, mas sem a presença de Deus, o casamento não durava nem horas. A mulher já queria ir embora, já havia uma separação. E olha ali, já trazia uma ferida, um machucado ali, propriamente para ambos. Mas aquele, irmãos, que ouve a voz de Deus, que teme ao Senhor, primeiramente na constituição de uma família, tem que apresentar a Deus, tem que trazer Deus para o seu ambiente. Aqui quando fala de trazer Deus, não é colocando valores financeiros, não. É ali onde que Deus te proporcionou, no seu lar, mesmo o seu lar, de forma humilde, que a qual Deus te preparou, mas você colocando Deus
Ele vai sustentar, Ele vai direcionar, Ele vai fazer com que a casa jamais sofra o tempo, o ataque dos tempos, que é o vento que vem querer tirar a paz, trazer tristeza. Não, quando se coloca Deus, a casa é bem sólida, a casa é bem revestida, a casa é bem fortalecida, a família prospera, o lar cresce, os filhos são alegres, mas no ambiente que tem constituído Deus, aleluia. E aqui o salmista fala ainda: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não nos guardar, em vão, irmãos, trabalharemos, em vão, planejaremos, porque o plano do homem é falho, o plano do homem é fraco. Nós primeiramente temos que colocar Deus, aleluias, como nosso direcionador, como nosso alicerce fiel, aquele que nos dá o direcionamento. E na onde Deus fala conosco? É na casa dele, é através da palavra, é através, louvado seja Deus, das suas escrituras, louvado seja Deus, que se renovam a cada dia, aleluias. Aqui no 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele os seus amados o sono. Muitos acham que comunhão é só pensar em valores financeiros, acha que é só ter condições boas financeiras e esquecer-se de Deus e deixar Deus de lado. Às vezes, irmãos, tem casamentos que se formam que o esposo ou a esposa trabalha dia e noite, e ainda falam para o outro: quando eu tiver um tempinho eu vou agradecer a Deus. Quando eu tiver um tempo eu vou lá na casa do Senhor. Quando eu tiver um tempo eu vou planejar, eu vou parar. O fundamento da família instituído por Deus é uniciar, o homem e a mulher, e terão filhos, terão frutos enviados por Deus. Hoje vivemos um tempo que as pessoas falam: a gente vai casar, mas eu não quero filho, não quero saber de filhos. A gente vai viver, eu e você, a gente vai se cuidar, a gente vai viver a nossa vida, e coloca Deus de lado, e não coloca Deus como alicerce, não coloca Deus como base, esquece de apresentar a sua união a Deus e de seguir os seus mandamentos. Lembro, uma literatura, tem uma trajetória de um homem, o escritor falando de um homem e de uma mulher que tinha ali seu filho. Mas o homem, ele tinha um sonho de ter o melhor carro. Qual é o melhor carro hoje considerado na sociedade? Uma Ferrari, que falamos aí. Então esse homem tinha o desejo no seu coração de ter o melhor carro. Eles trabalhavam dia e noite trabalhando, querendo ter o melhor carro, desejando ter o melhor carro. E certa vez ele consegue adquirir esse carro. Mas ele começa a dar valor para esse carro mais do que para Deus. Começa a dar valor para esse carro mais do que para sua família, mais do que para sua esposa, mais do que para seu filho. E ele coloca esse carro ali na sua garagem e vai trabalhar. E seu filhinho ali de 4 anos, um belo dia, chega na garagem e fala: olha só que carro lindo, eu acho que eu vou poder fazer uns desenhos aqui. E o menino vai lá e pega um prego e começa a riscar, desenhar o carro inteiro, risca o carro inteiro desenhando. Quando o pai chega do serviço, vê aquilo, o filho fala: papai, olha os desenhos que eu fiz. O pai vai lá, numa cabeça fora de Deus, perdeu a cabeça e bate. Começa a bater, espancar seu filho, bater nas mãos do seu filhinho. Batendo. Ele perdeu a cabeça, ele ficou cego. Por quê? Ele estava dando mais valor às coisas materiais, não dando valor para sua família, não dando valor para sua esposa, não dando valor para seu filho. Ele bateu tanto que seu filho desmaiou e foi levado em estado grave, desmaiado para o hospital. E chegando ali no hospital, seu filhinho de 4 aninhos teve as suas 2 mãos amputadas. Só as 2 mãozinhas dele foram amputadas. Imagine a cabeça desse pai.
Imagine o que esse pai pensou. Imagine os pensamentos desse pai. Do que adiantava agora ter bens materiais? Do que adiantava ter um bem que ele sempre sonhou? Que forma ele iria desfrutar desse bem? Impossível. Quando ele vai ali visitar o seu filhinho olha para ele com as mãozinhas, com os bracinhos, toquinhos só, enfaixados, olha para ele e diz: papai, agora eu não consigo mais, não posso mais desenhar, papai, não vou mais poder desenhar. E ali naquele mundo daquele pai desabou. O que traz essa ilustração, essa citação desse escritor, irmãos? Do que adianta dar valor para as coisas materiais? Do que adianta você colocar algo do seu pensamento à frente e esquecer de apresentar sua vida para Deus? Do que adianta você querer caminhar com a sua vida própria, com seus planos, esquecer da sua família, esquecer do seu filho, esquecer da sua esposa, esquecer do seu pai, esquecer da sua mãe, esquecer dos seus irmãos? Se não tiver Deus como o alicerce, se não colocar Deus, a palavra diz: em vão trabalharão os que tentam edificar uma casa, em vão planejarão aqueles que fazem planos, projetos sem Deus à frente. Então aqui o salmista quer declarar que em vão, tudo é em vão se não tiver Deus, se não tiver Deus à frente, se não tiver o Senhor como o alicerce, se não temer ao Senhor. No 3 diz: eis que os filhos são herança do Senhor e fruto do nosso ventre. Quando fala de herança, irmãos, nós somos filhos. Você é filho, você tem seus pais. Quando fala de herança, o filho sendo bom, sendo mal, ele recebe um algo. Ele não precisou nem trabalhar, mas o algo ele vai receber de um pai lá atrás que outrora trabalhou e deixou. É uma herança. Então a herança vem para maus e para bons. E quando fala aqui de filhos são heranças, os filhos que Deus tem nos dado são heranças. Herança de Deus, herança do Senhor. Mas Ele nos dá para a gente cuidar, para a gente cuidar com carinho, para a gente zelar, para a gente, irmãos, fazer o melhor. Aquele que às vezes não tem uma oportunidade de ter um filho, mas pode considerar na caminhada cristã, na caminhada com Jesus, que Jesus te dará filhos espirituais, aleluia, que Jesus te preparará filhos espirituais. Quando fala de filhos espirituais, o que é? Filhos que pessoas que você vão orar. Você vai orar por alguém, você vai apresentar o seu irmão, você vai apresentar um amigo, e a partir daquele dia, daquele momento, ele será seu filho espiritual, será sua filha espiritual, e você receberá como herança também de Deus, e você zelará, você cuidará, porque quem é aquele que na sua trajetória de vida recebe uma herança dos seus pais e joga fora e trata mal? Ninguém, né, irmãos? Ninguém faz isso. Então quando você recebe a herança que é de Deus, que são os seus filhos, que somos nós privilegiados que temos os nossos filhos, considerando que são herança, aleluias, de Deus, que são herança dadas pelo Papai do céu para que nós cuidemos e que nós os direcionemos a temer a Deus, a fazer, aleluias, a obra do Senhor, a caminhar com Cristo, aleluias. Muitos, que têm aí o privilégio de ter filhas, um dia vai chegar o momento, de você, preparar sua filha para um casamento. E quem não conhece a palavra de Deus, irmãos, às vezes vai chegar para o noivo e vai falar assim: toma aí que é sua agora. Não, irmãos. Hoje eu vim te ensinar através da palavra de Deus para você falar diferente. Você que tem sua filha, quando chegar o grande dia do casamento da sua filha, você vai falar para o noivo: está aqui sua noiva, mas cuida dela porque ela é minha. Foi minha herança que Deus me deu, e agora eu estou permitindo que você case com ela, mas você vai abençoar ela. Então, os pais, pais de meninas aí, tomem isso como exemplo. Quando chegar o dia de apresentar-se em sua casa o noivo lá, para querer casar com sua filha, você fala assim: toma aqui, está aqui a minha filha, mas ela é minha herança, ela é minha.
Não é o ditado popular, toma aí que é sua, não. Toma aqui a mão dela, mas ela é minha. Cuida dela, que é a herança dada por Deus. Cuide, porque você tem recebido uma joia preciosa, uma joia que vale mais do que um diamante, que é sua filha, que é seu filho, que é sua família, que é o seu lar abençoado por Deus. Louvado seja Deus. O salmista fala ainda, irmão, de flecha na mão do valente. Aqui compara nossos filhos como flecha. Se você for pesquisar as guerras que tinha aqui registradas no Antigo Testamento, quando falava de flecha, era a linha de frente dos exércitos, irmãos. Quem já assistiu aqueles filmes medievais? Era a linha de frente. Por quê? Lançavam-se os arqueiros, lançavam-se as flechas com fogo, e ela ia de encontro ao inimigo, derrubava o inimigo, aleluia, derrubava, acertava com poder, certeiro de vencer uma guerra. Quem tinha suas flechas, quem tinha os arqueiros com as flechas, certamente venceriam a guerra, porque é uma arma poderosa diante do inimigo. Aqui o salmista compara os nossos filhos a flechas. Nós, os pais, guardamos eles nas aljavas, na bolsinha aqui, mas vai chegar o dia da gente lançar, e eles com fogo celestial, aleluia, com fogo dos céus, clamando a Jesus, sabendo que a rocha verdadeira é Deus. Eles vão, blindados por Jesus, e vencerão o inimigo, e caminharão adiante. E nós, irmãos, venceremos através do cuidado dos nossos filhos, da nossa família. Aleluia. Salmo 128, verso 1: alegre, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Então, se você teme ao Senhor, se você reconhece, se você cumpre a vontade de Deus, aleluia, você é abençoado, você é abençoada. A sua família é mais que vencedora. No momento que você teme a Jesus, no momento que você busca, aleluia, a presença dEle, aquele momento que você respeita a autoridade maior de Deus, quando você traz Deus, quando você traz Jesus para o seu casamento, quando você traz Jesus para o seu lar, quando você apresenta seus projetos a Jesus, você é mais que abençoado. Então nessa noite eu quero declarar, através dessa palavra, que a sua família é abençoada, que a sua família prosperará, aleluia, que toda ordem de maldição caiu por terra a partir de hoje, a partir de agora. Você teme ao Senhor, você é abençoado, seus filhos prosperarão, a sua casa prosperará, a sua casa nenhum vento vai derrubar, porque você teme ao Senhor. E ainda mais aqui o projeto de Deus para nosso lar, para nossa família, fala sobre a mulher. A mulher é a videira, a mulher é a direcionadora, a mulher que teme a Deus, a mulher sábia edifica a casa. Salomão, rei Salomão, irmãos, diz que ele tinha mais de 1000 mulheres. Ele teria ali uma mulher para cada. Depois ele poderia ver a mesma mulher depois de 3 a 4 meses de tantas mulheres, só que ele não tinha felicidade, ele não tinha alegria. Ele viu que a alegria era unicamente com Deus, direcionada por Deus. E nos dias hoje, a qual Deus forma o seu povo, você com a sua esposa respeitando a sua esposa respeitando você, um cuidando do outro, um vivenciando Deus diariamente, trazendo Deus para o seu lar, um abençoando com palavras de vitória, com palavras de bênção, mesmo se a pessoa não consegue falar, mas você, através da palavra, profetizar a bênção sobre o seu cônjuge, profetizar a bênção sobre sua casa, profetizar a bênção sobre os seus filhos, declarar não em seu nome, mas em nome de Jesus, falar: você é uma bênção, você vai vencer, você é vencedor, você chegará no outro lado, você receberá a vitória. E a vitória que Deus nos promete diz: e verás filhos dos teus filhos. Privilegiado é aquele que recebe esse presente de Deus, que são os irmãos que já são avós, que logo serão bisnetos. É privilégio de Deus. Quantos têm ido aí bem antes, não têm nem conhecido
com o seu neto, não tem oportunidade, mas aqueles que temem ao Senhor receberão esse presente, até de ver os netos, os bisnetos, os filhos dos seus netos, terão esse privilégio que é dado por Deus, mas se obedecendo o mandamento, temer ao Senhor, obedecendo o mandamento, colocar o Senhor como alicerce, colocar o Senhor, aleluia, como base da nossa casa, apresentar a Deus todas as nossas necessidades. Se coloque em pé, amada igreja, louvado seja Deus. Eu declaro através dessa palavra sobre a sua família felicidade, eu declaro só através dessa palavra vida com abundância, um lar alicerçado com Deus. Eu declaro sobre a sua casa, sobre o seu lar, vida próspera, em nome de Jesus, para o seu lar. Se você ainda não conhecia, se você ainda não tinha apresentado a sua casa a Deus, mas de hoje em diante você vai apresentar, de hoje em diante você vai falar: o meu lar é do Senhor, eu pertenço a Deus, eu temo a Deus, aleluia. Erga suas mãos, louvado seja Deus, e direcione suas mãos lá em direção à sua casa, ao seu lar. Vamos fazer uma oração e clamar a Jesus pela sua vida, pela sua família. Louvado seja Deus, Deus eterno, Deus poderoso. Ó Senhor eterno, a tua igreja, Pai, as famílias aqui no Paraty do Meio estão com as mãos estendidas, direcionadas, Pai, a cada um para o seu lar, direcionadas, meu Deus, em direção à sua casa, à sua família. Então, meu Deus, envia anjos agora. Oh, meu Deus, envia, meu Deus, o teu poder agora. Visita, meu Deus, este lar. Visita, meu Deus, este ente querido. Visita, meu Deus, este familiar agora. Derrama, meu Deus, as ricas bênçãos, teu livramento. Meu Deus eterno, gera oportunidade de salvação. Muda, meu Deus, o cativeiro. Arranca todo o mal em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Que você possa ser abençoado, que você possa ser abençoada, que a sua família receba as ricas bênçãos do Senhor Jesus. Aleluia. Mas antes de encerrar, você ouvindo essa palavra, que não é minha palavra, é a palavra de Deus, essa palavra que muda a história, que muda a trajetória. Você que se adentrou aqui, pode ser pela primeira vez e ainda não se decidiu para Jesus, eu quero te convidar nessa noite. Quero te fazer um convite especial para você fazer parte dessa casa, para você fazer parte dessa comunhão com o único e verdadeiro Salvador, que é Jesus. Eu quero fazer um convite. Se tem alguém para Jesus, se você se decidir agora a aceitar a Jesus, dê um sinal com as suas mãos. Se você colocou no seu coração, com certeza você colocou: hoje eu vou lá e eu quero uma mudança na minha casa. Hoje eu vou na igreja, eu quero uma mudança na minha vida. Jesus está aqui, Ele quer fazer essa mudança completa. Você dando um sinal, você fazendo assim com as suas mãos, se decidindo para Jesus, aleluias. Tem alguém nessa noite que quer se decidir para Jesus, que quer aceitar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, que quer falar: Jesus, escreva meu nome no livro da vida. Tem alguém para Jesus? Aleluias. Glórias a Deus. Tem alguém nesta noite? Louvado seja Deus. Aleluias. Não fique tímido. Louvado seja Deus. Saiba que aqui estamos todos indo no mesmo propósito, que é servir a Senhor, que é seguir a Jesus. Quando uma alma na terra aceita Jesus, é festa sim na terra, mas no céu com certeza a festa é ainda maior, por Jesus, Ele cuida de nós, Ele tem cuidado de nós. Tem alguém nesta noite que está fora dos caminhos do Senhor por algum motivo e quer se decidir, se voltar a caminhar com Cristo? Aleluias. Tem alguém, irmãos, alguém nesta noite que quer fazer uma aliança com o Senhor? Louvado seja Deus. Você tem aí a oportunidade que é gerada para Deus ser o seu alicerce, para Deus te abençoar e dar mais. Aleluia. Não tendo que Deus possa abençoar os amados irmãos. Louvado seja Deus.